para expressar os anseios de uma sociedade e também para criticar ou retratar um momento e um sistema político. Com essa visão sobre a possível variedade que o tema da poesia pode alcançar, Marcelo Henrique é o autor do livro de poesias Oferendas ao Luar. E ele é o convidado do Boa Leitura de hoje e conta detalhes sobre o novo livro. Fernanda Balsalobre. Boa tarde. Oferendas ao Luar é o terceiro livro do poeta amparense Marcelo Henrique. Aqui ele reuniu cerca de 100 poemas. Boa tarde, Marcelo. Como é que foi a escolha desses poemas? Como é que você fez a divisão deles aqui no livro? Não existe uma divisão temática. Eu dividi apenas reunindo os sonetos, que são uma forma específica de versificação, numa segunda parte do livro. Na primeira eu reuni os outros todos, mesclados então os poemas de cunho social, os poemas mais líricos. Não há uma divisão temática, não. Certo. E você fala, então, são poemas de cunho social, poemas líricos, você mistura isso, como é que é? Como é que é essa composição? Como é que você faz esses poemas? Por que essa preocupação? Pois não, eu creio na importância da função social da poesia. Como eu costumo dizer, o poeta ele tem de ser voz daqueles que não têm voz. Eu, como poeta de meu tempo, eu não poderia me furtar de exercitar o meu papel social enquanto poeta, enquanto pensador da palavra. Assim como Tagore na Índia, assim como Castro Alves mesmo aqui no Brasil. Quer dizer, sendo um poeta do meu tempo, eu teria de retratar em versos as mazelas do meu tempo, o sofrimento, as dores do meu tempo. E qual desses poemas você retrata? Você mistura todos os problemas? Algum específico você prefere destacar? Eu creio que no poema Requiem pela Tormenta, isso fique muito claro com relação às mazelas, ao sofrimento da atualidade. É um poema mais de cunho social, que bem exemplifica isso. Agora, na segunda parte do livro, você coloca apenas os sonetos. Você se preocupa com a rima, com a métrica, porque em alguns não, você tem essa liberdade, né? Como é que funciona isso, essa preocupação? Certo, eu tenho essa facilidade para lidar com a técnica, a rima e a métrica, mas eu não considero isso, apenas isso, poesia. A técnica, a rima, a métrica, elas são a moldura da poesia. A moldura do poema, que deve conter poesia. Poesia está mais ligada ao subjetivo, à alma, à sensibilidade, aquilo que deve tocar o coração de quem lê, assim como toca o coração de quem escreve. E como é que começou essa paixão pela poesia? Foi desde pequeno? Desde muito jovem, eu sempre me detive em literatura, em mitologia greco-romana. Eu lia tudo que me chegava às mãos. Assim como Raquel de Queiroz lia lista telefônica, assim como Rui Barbosa lia dicionários, né? Quer dizer, chegou algo às mãos, era hora de ler. E assim fui adquirindo um domínio relativo sobre o signo da palavra. Agora, dentro da família, tem alguém que escreve, tem algum escritor ou não? Não, é o primeiro da... Sou realmente o primeiro da família. Mas não vive só da poesia, hein? Ainda é impossível? Eu não vivo da poesia. Nos nossos dias é complicado viver de poesia. Eu leciono língua portuguesa, eu reviso um jornal lá de Amparo e também presto assessoria ocasional a um político na área de meu domínio, que é a palavra. Bom, parece que temos uma pergunta. Isso mesmo, Fernanda. A Marli Silva, jornalista de Amparo, quer saber qual foi a emoção de ter escrito esse livro e também de ter conhecido o presidente. A emoção é sempre nova. Eu até faria minhas as palavras de um trovador já falecido, João Rangel Coelho, que escreveu: feliz quem de alma iludida encontra, alheio à plateia, em cada instante da vida, toda a surpresa da estreia. Então a emoção é sempre nova. Com relação a haver conhecido o presidente, ela, a jornalista, dona Marli Silva, há de estar se referindo ao Jânio Quadros, objeto, aliás, de meu segundo livro, já que esse é o terceiro, o ensaio biográfico Jânio Quadros Sem Retoque. Eu conheci Jânio Quadros em sua casa, em São Paulo, em junho de 1990. Ele já combalido por 2 derrames, eu iniciante, 20 anos. Fui muito bem recebido pelo ex-presidente e tratamos de literatura, tratamos de poesia, assunto também de predileção do saudoso político e professor brasileiro.
Mas como é que foi esse encontro? Como é que você chegou até o Jânio? Todo jovem é atrevido por natureza, é arrojado. E eu, sem que ele soubesse da minha existência, fui à casa dele, no interfone ali, seguranças, policiais militares à paisana, me interpelando, mas o Jânio consentiu em me receber. Pela idade, pela proposta, acho que tudo isso chamou a atenção de um político já calejado ali pelo sal grosso da política nacional. Eu acho que ele viu ali um vislumbre de uma novidade para ele, até um descanso, um lazer. E nós nos falamos, nos revimos por outras oportunidades. E isso foi o resultado do ensaio que foi. Que é o relato fiel de minhas visitas e das minhas impressões destas visitas. Tem alguma outra personalidade que hoje você gostaria de visitar ou bater na porta também, como você fez com o Jânio Quadros? Eu já falei por telefone com o príncipe dos poetas brasileiros, Paulo Bonfim, que tem mais de 80 anos atualmente. Eu gostaria de ainda pessoalmente conhecê-lo e travar com ele um relacionamento mais a miúde. Ele lerá este livro que eu vou enviar a ele, mas eu quero conhecê-lo pessoalmente, sim. E com essa mesma ousadia... Ali vai ser, acho que creio, algo de irmãos poetas, algo mais fraterno, mais próximo, sem esse receio que o jovem tinha de conhecer um ex-presidente do Brasil. Ali vai ser uma coisa mais próxima. Uhum. Acho que tem alguma outra pergunta? Isso mesmo, Fernanda. A Amália de Campinas quer saber o que é possível fazer para resgatar a poesia na cidade. Primeiro, despertar no jovem, e eu como professor falo isso, é esse gosto pela poesia, esse gosto pela leitura. E que o jovem não tenha receio de sentir, de manifestar a sua sensibilidade. Porque a poesia está aí, livre para quem quiser alcançá-la. Então, começa na escola até. Os professores têm que ter consciência de que é preciso despertar nos jovens o gosto pela leitura, pela literatura. E, enfim, resumindo é isso. Tá ok, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença. Quem agradece sou eu. Muito obrigado, muito honrado de estar aqui. E um abraço ao povo de Amparo, aos amigos de Amparo e a todos da região de Campinas. Ok, muito obrigada. E o Boa Leitura volta semana que vem.